Bom, vamos lá para o nosso exemplo do café então. Lembrando qual era a primeira etapa, que era de separar os ingredientes. Então eu vou usar aqui o símbolo do fluxograma e vou escrever separar os ingredientes. Lembrando, o primeiro passo do mapa de processo é justamente desenhar aquele fluxograma, né? Depois disso, a gente tinha colocado o quê? Ferver a água. Depois era adicionar açúcar e pó. E por fim, coar o café. Ah, um detalhe importante. Quando eu faço mapas de processo, é interessante a gente usar os verbos no infinitivo, porque verbo no infinitivo remete à ação. Separar, coar, né? Ferver, fazer, mudar, quebrar, colocar. Então, essa a ideia do verbo no infinitivo é interessante aqui para essa ferramenta para representar essa ação. Bom, e o passo 2? Qual que é o passo 2? Mapear os outputs, que aqui no mapa de processo eu chamo de produto em processo, PP. Então, para cada etapa, eu tenho um produto em processo, que eu sempre vou colocar abaixo aqui dessa seta que conecta as etapas. E aqui na etapa final, eu vou ter o PF, que não é prato feito, é produto final, tá bom? Então, produto em processo e produto final, tá joia? Bom, quais são então os outputs de cada etapa? Que isso eu já tinha mapeado lá no CIPOC, né? A gente já tinha visto isso lá, vamos resgatar essa informação e ao invés de chamar de outputs, a gente pode chamar de produto em processo. Então, separar ingredientes, eu tinha então os ingredientes separados como produto em processo. Ferver a água era a água fervida, né? Ou seja, a água em ponto de ebulição 100 graus. Adicionar açúcar e pó. A gente tinha colocado como a mistura, né, do café pronta, né? E aqui, por fim, o café coado, né, pronto para ser consumido. Então, essas eram as etapas do meu processo e as entregas de cada etapa. Ou seja, passo 1 e passo 2 do meu mapa de processo. Vamos agora para o passo 3, que é o seguinte. Já que eu identifiquei os meus outputs, os meus produtos em processo, na parte de cima, na mesma direção, só que agora na parte de cima do meu mapa de processo, eu vou identificar os meus Ys, né? E aí a ideia é ter medidas de resultado, medidas de qualidade que estejam relacionadas a esse produto em processo, né? Então, se o meu produto em processo são ingredientes separados, que tipo de medida, que tipo de característica eu posso observar ou mensurar aqui para dizer, né, para remeter alguma coisa de questão de qualidade ou de resultado. Então, ingredientes separados pode ser, por exemplo, eu verificar, medir a quantidade de ingredientes faltantes, né? Por exemplo, fui lá separar os ingredientes, não tem filtro, acabou o filtro. Fui separar os ingredientes, acabou o pó, acabou o açúcar, né? Então, pode ser algo desse tipo. Lembre-se que Y, parâmetros de produto, sempre vão ser essas medidas que fazem referência. A qualidade e resultado é o mais interessante, é a gente ir por esse caminho. Bom, se a entrega da segunda etapa é a água a 100 graus, fica fácil, né? Aqui o meu Y pode ser o quê? Temperatura, que é justamente a característica principal
aqui desse produto. É o meu parâmetro de produto, é a garantia de que eu medi de fato a temperatura e que a água de fato está a 100 graus. Eu posso também colocar outras coisas do tipo tempo, né, até ferver a água, por exemplo. Ah, tá demorando muito. Será que o gás está fraco, né? Pode ser alguma medida que eu tenho aqui como parâmetro de produto que me indique alguma questão do meu processo que não está legal. Então vejam que esses parâmetros de produto, eles servem como indicativos para vocês entenderem também onde que talvez o processo tenha oportunidade de melhoria ou onde o processo falha. Porque se esses parâmetros de produto não existem, por exemplo, se aqui eu não meço esse tempo até ferver, eu não meço essa temperatura, o que vai acontecer? Aquilo que não é medido não é gerenciado, não é controlado. Se eu não meço isso, pode ser que lá no final, o que acontece? Uai, esse café tá frio, né? Claro, eu não medi a temperatura, não verifiquei se a água ferveu, não verifiquei o tempo até ferver, né? Ou seja, achei que deixar 5 minutos no fogo era suficiente, né? Claro, aqui eu estou falando de uma situação muito simples, uma situação lúdica, mas imaginem isso no processo da empresa, né? Com tantas variáveis e toda a complexidade que existe, imaginem a importância de ter algumas medições para poder indicar para vocês se o processo de fato está caminhando bem, né? É uma coisa boba aqui no caso do café, mas eu quero que vocês, sempre que vocês estiverem vendo, né, as lições com esses exemplos no quadro, que são exemplos do nosso dia a dia, é preciso que vocês façam essa analogia, transportem, né, o que está sendo dito aqui para um contexto de uma empresa, né, para vocês entenderem realmente a importância disso. Muito bem, mistura do café pronta, né? E aí é legal porque aqui, por exemplo, eu posso ter parâmetros de produto que sejam medidas de qualidade tipo sensoriais, por exemplo. Se eu estou falando da mistura do café pronta, eu posso, por exemplo, verificar aqui, ó, a questão da homogeneidade da mistura, né? Ou seja, será que a mistura está homogênea? Eu posso também verificar a questão do sabor, ou seja, tá doce, não tá doce, né? Essa mistura. Ou seja, a forma de avaliar esse output, a forma de eu avaliar se essa mistura do café tá ok, tá legal, por exemplo, através de parâmetros de produto de qualidade que tem a ver com essas questões sensoriais. Assim como, por exemplo, lá na Unilever, eles fazem isso. Aqui no interior de Minas tem a fábrica da Unilever que produz o quê? O Ades, né? Aquela bebida lá de soja. E o que eles fazem? Qual que é um parâmetro de produto deles? Isso é real, né? Porque a gente já fez consultoria lá na fábrica da Unilever. Um dos parâmetros de produto é a cor. Eles observam, eles têm um funcionário que é especialista em ver a cor e pelo tom da cor ele sabe se aquele lote de produto que foi feito de acordo ou não. E você também tem outro funcionário que prova a bebida e consegue degustar e avaliar a questão da acidez, tá? Então são parâmetros de produto reais isso acontece, né? Nas cervejarias isso também acontece. Você tem o mestre cervejeiro, você tem lá nas vinícolas o mestre do vinho lá, que eu nem sei como é que é o nome, só sei mestre cervejeiro. Mas existe esse tipo de coisa, né? Quer dizer, eu não estou aqui falando uma besteira inventando da minha cabeça. Isso é real e é isso que eu quero que vocês façam. Eu estou falando aqui de café, mas transporta isso. Transporta isso para uma fábrica da Ambev, transporta isso para uma fábrica da Unilever. Esses exemplos, a gente pode sim fazer essas analogias. E por fim, o café coado, aí eu posso ver aqui medidas, né, do café coado, por exemplo, eu posso ver questão de intensidade de sabor também, ou seja, sensorial, né? Eu posso ver aqui a quantidade, né? Por exemplo, eu vou coar o café na garrafa térmica.
coei meu café, enchi só metade da garrafa. Ou seja, quantidade de produto que eu fiz, né, foi pouca. Ou fiz café demais, transbordou na garrafa térmica na hora que eu fui coar o café. Então, são parâmetros de produto. Legal. Ou seja, é importante. E principalmente se a gente consegue observar se a empresa não tem parâmetros de produto, se a empresa não faz essas medições. E por fim, os parâmetros de processo, né? Aí eu vou começar a mapear os X, os parâmetros de processo de cada etapa.